Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. Segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e aqui estamos nós para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos maiores que nos foram deixados e sobre que falam sobre as leis cósmicas e universais, no fundo, que nos ajudam a irmos ao encontro dessas mesmas leis, que nos ajudam a orientar-nos a nós mesmos para sermos pessoas melhores, para nos burilarmos, para aprendermos, no fundo, quem somos, o que estamos aqui a fazer, como atingir os nossos objetivos de amor e paz, como gerir-nos a nós primeiro e a todos os outros à nossa volta. Esses foram os ensinamentos que Jesus nos deixou, entre outros, foram os ensinamentos das leis maiores do amor e da paz. E através destas reflexões e destes estudos, nós vamos caminhando passinho a passinho para aprendermos cada vez mais e melhor todos estes ensinamentos. Na altura, Jesus não nos pôde falar como gostaria, por certo, se fosse hoje, não é? E hoje ele fala-nos de facto de outra maneira. Mas naquele tempo ele falava e ensinava por parábolas. Essas parábolas foram registadas pelos seus seguidores, os apóstolos. E mais tarde, Allan Kardec, no século XIX, vem-nos ampliar um pouco e vai enriquecer, digamos assim, pelas comunicações estabelecidas com a Falange do Espírito da Verdade, originando vários livros, entre eles o que nós hoje estamos aqui a estudar, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é apoiado pelo livro psicografado por Chico Xavier, e que nos foi ditado pelo Espírito Emmanuel, que é fonte viva, e este já mais recente, não é? Já no século XX, finais do século, finais não, mas meados do século XX. E, portanto, foram sempre grandes as falanges de espíritos, as falanges de encarnados, de seres excepcionais que contribuíram com o seu saber, com a sua abnegada presença, com o seu laborioso trabalho, para que nós pudéssemos hoje estar aqui a refletir sobre todas estas verdades. Assim, os estudos de segunda-feira são os estudos intitulados Evangelho no Lar, porque é a luz que nós trazemos para o nosso lar, que é a luz da nossa própria reflexão, e o nosso lar vai vibrar de acordo com a nossa vibração, assim como tudo à nossa volta. Neste estudo, e para quem chega de novo, nós costumamos, e neste e noutros, no grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, nós costumamos começar sempre com uma prece. Neste estudo, nós sugerimos, por sugestão da espiritualidade, não só a mim, e não foi a mim diretamente, mas ao grupo de espíritos que iniciaram estes estudos de Evangelho no Lar, que quem queira tenha um copo de água para ser fluidificada pela espiritualidade. E assim, queridos companheiros, convido a todos para fechar os seus olhos, se assim o entenderem, para melhor nos ligarmos a nós mesmos e para melhor nos ligarmos à espiritualidade circundante. Que o amor maior do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos e que nós tenhamos a paz e a tranquilidade para podermos refletir sobre aquilo que vamos aqui estudar hoje. E assim, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, elevamos o nosso pensamento até o nosso Pai Celestial, princípio de todas as coisas, a que chamamos Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, nosso Mestre querido, e à falange dos Espíritos de luz e paz, mentores, guias, anjos da guarda, espíritos ascensionados, aquilo com que vocês se sentirem mais tranquilos e que sintam uma maior ligação e maior afinidade. Todos eles, pleiades de espíritos de luz,
trabalham para o bem e para a paz de toda a humanidade, não só aqui no planeta Terra, mas também nos diferentes locais, nos diferentes sítios que envolvem o planeta Terra no espaço. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por todo o teu trabalho, gratidão imensa por estar sempre connosco, gratidão imensa por nos aceitares como filhos de um Pai maior, irmãos em essência divina, que tu orientas e guardas a quem dás a mão, e quando é necessário e quando as dificuldades são grandes, nos pegas ao colo, nos confortas, nos orientas e nos ajudas a recuperarmos a nossa energia, as nossas forças e continuarmos a caminhada. Ensinaste-nos que todas as dificuldades são provas de ensinamento para a nossa evolução. Ensinaste-nos também que é através do conhecimento e do estudo, é através de conhecermos a nós mesmos, conhecendo os outros, estudando as leis maiores, para sabermos exatamente qual o nosso propósito maior, que nós conseguimos caminhar neste mundo de ilusões, neste mundo faz de conta, onde a luz é sempre verdadeira, penetra em todos esses paradigmas criados pela mentalidade desequilibrada dos homens. E que essa mesma luz é a nossa candeia neste plano, que nos ajuda a mantermos o nosso caminho equilibrado e harmonioso, com o objetivo maior da nossa evolução, com o objetivo maior de nos tornarmos pessoas amorosas, pessoas pacíficas, pessoas gratas, pessoas de luz. Te pedimos que fiques connosco, fiques na casa de todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos acompanham, para que possamos ter a tranquilidade e a paz. Portanto, almejamos, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início a este estudo. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós hoje vamos refletir sobre uma lição que nos saiu, que é o item 12, do capítulo 7º, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Esta comunicação foi psicografada por Allan Kardec e foi ditada pelo espírito Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862, portanto, meados do século XIX. E começa assim Adolfo, bispo de Alger, a dizer-nos: Homens, porque vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulaste sobre as vossas cabeças? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Portanto, não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda a parte. Eu aqui faço já um pequenino parágrafo para lembrar que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós fazemos, nós pensamos que só nós é que sabemos, e que são só nossos pensamentos. Não é assim. A espiritualidade tudo vê, seja a espiritualidade da luz ou da contraluz. E esses mesmos pensamentos encadeiam-se uns nos outros,
criando aquilo que nós chamamos a psicosfera da Terra, ou seja, o campo mental, psicológico que envolve o planeta Terra e que é resultado dos nossos pensamentos, nossos, os que estão aqui no planeta Terra, os humanos, todos nós. E todos nós criamos essa densidade, de pensamentos, densidade de emoções que ficam plasmadas, ou seja, ficam como que agregadas e ficam ali a envolver o planeta Terra e que vão criar reações por sintonia em todos aqueles que aqui habitam, principalmente os médiuns, mas a todos, não é? E, portanto, tudo o que se passa, e falando aqui, de acordo com o que nos diz Adolfo, tudo aquilo que se passa aqui na Terra, ou seja, todas as calamidades que nós lamentamos, são de facto criadas e acumuladas sobre as vossas cabeças, ou seja em termos individuais, seja em termos coletivos, porque são o resultado de todos os nossos pensamentos. Todos os pensamentos que nós achamos que são nossos só, eles são entendidos e visualizados por todos aqueles que não estão no planeta material, que não estão no plano material, perdão, sejam eles de luz ou no contra-luz. E, portanto, o que faz é, dos de contra-luz, essa energia densa e negativa dos pensamentos negativos, dos pensamentos que não trazem, não constroem nada de positivo, são um alimento para todos esses seres. É a energia que eles precisam para continuarem as suas patifarias. E, portanto, vão continuar. E nós somos responsáveis. Assim como os pensamentos de amor, de perdão, de compreensão, de ajuda, de amparo, enfim, todos os pensamentos que nós temos de luz são também a luz que nós vamos emitindo, atraindo a nós espíritos de luz, e são também a energia que nós vamos dando e que nós vamos recebendo em completa sintonia com esses espíritos de luz, tornando tudo à nossa volta muito mais harmonioso. E, portanto, este pequenino hiato é só para nós compreendermos e não dizermos, mas eu não tenho nada a ver com o que se passa na Ucrânia, temos, e eu não tenho nada a ver com o que se passa no Iêmen, também temos, e em todas as outras partes do mundo. Porque quando nós sentimos medo, essa emoção retrai-nos de tal maneira que emite uma vibração tão negativa que esses seres batem palmas de contentes, não é? Quando nós ouvimos as notícias de uma guerra, nós devemos elevar o nosso pensamento, sempre que possível, numa prece, e devemos mentalmente projetar luz. E como é que nós projetamos luz? Pedindo ou imaginando esse local com amparo e com luz, pensando no amparo, na bondade que nós podemos, por pensamento e oração, levar a esses irmãos que estão a sofrer e levar a esses irmãos que estão a fazer sofrer. Porque nós não nos podemos esquecer que nós, neste momento, pensamos de uma forma, mas nós estamos numa reencarnação e temos muitas para trás. E todos nós já passamos por muitas situações, não é? Pronto, isto aqui é só um pequenino hiato, ou seja, um pequenino apontamento a este primeiro parágrafo de Adolfo. E continua ele. O mal-estar se generaliza. A quem se deve senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. Mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? Não pode, digo eu. O orgulho eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que as suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que a vejo repelido ou falseado na sua interpretação como regra invariável da vossa conduta.
Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício na opulência é objeto das vossas adulações, enquanto que só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Quando um rico, devasso, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte, todas as portas lhe são abertas, todos os olhares se voltam para ele, enquanto que dificilmente se dignam conceder uma saudação ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse elas podem ter em se corrigirem dos seus defeitos? Seria totalmente diferente se o vício dourado, assim como o vício andrajoso, fosse combatido pela opinião pública. E está sendo, e ato meu, está sendo e cada vez vimos mais, cada vez vimos mais, não só em Portugal, mas em todo o mundo, esse combate ao vício dourado. Continua Adolfo. Mas o orgulho é indulgente com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas porque deixaste as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu semelhante. Hoje a sociedade sofre as consequências desse facto. Não esqueceis que tal estado de coisas sempre é um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é um indício de uma queda próxima, porque Deus sempre pune os orgulhosos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo para refletir e para se emendarem sob os golpes que de tempos em tempos ele defere em seu orgulho para adverti-los, mas em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Ou seja, é uma das grandes provas que nós temos nesta escola da vida, é esta. Isto é uma grande prova, até onde estes espíritos, ou até nós mesmos, teremos que ir até compreender a crueza e a maldade que o nosso orgulho desenfreado provoca nos outros e em nós mesmos. Então, quando chegam a um certo limite, ele os derruba completamente e sua queda é tanto mais terrível quanto mais alto tenham se elevado. É uma prova, tal como nós na escola temos as nossas provas, não é? Os nossos exames, os nossos testes, este também. E muitas vezes somos nós, enquanto estamos na preparação para o reencarne, que pedimos provas duras para conseguirmos burilar as nossas tendências e aprimorar o nosso espírito na evolução. Só que como temos o véu do esquecimento, ou seja, como na grande maioria de nós não nos lembramos daquilo que pedimos ou daquilo que fomos, nós muitas vezes deixamos cair nos mesmos erros. E é-nos dado um tempo para ver se nós compreendemos onde estamos a pisar. E se não compreendermos, então nós não vamos conseguir evoluir e acabamos por ter que aprender pela dor, porque há duas formas de aprendizagem para nós, espíritos ainda imperfeitos em evolução, que é a dor, que aqui estamos a falar, ou o amor. São poucos os espíritos que escolhem evoluir pelo amor, porque é muito mais difícil neste mundo que não é fácil, nesta escola da vida que é dura. Não é fácil nós escolhermos evoluir pelo amor e irmos contra todo um fluxo de materialismo, de orgulho,
de faz de conta e de ilusão, não é? Continua Adolfo. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, apesar de tudo, recupera a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para a tua aflição. Abre os olhos para a luz. Eis as almas daqueles que não vivem mais na terra e que vêm-te lembrar os teus verdadeiros deveres. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são insignificantes diante da eternidade. Eles te dirão que lá o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que mais amou seus semelhantes é também o que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se tiverem abusado da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes para se obter a graça diante do Eterno. Esta comunicação, como eu referi no início, é de Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862. E para interpretar um pouco, de forma mais prática, como já nos habituou Emmanuel, pela pena do Chico, pela psicografia do Chico, nós temos hoje o capítulo 40 do livro Fonte Viva, que se intitula Ante o Objetivo. E aqui é importante refletirmos um bocadinho em qual é o nosso objetivo de vida. Para além de todo o plano material, qual é o nosso objetivo de vida? O que é que nós queremos levar desta vida? Como é que nós queremos posicionar-nos nesta vida? E como é que nós queremos preparar-nos para termos uma reencarnação futura um bocadinho mais suave, com um nível vibracional e energético ao nível do nosso espírito, que é o mesmo que falar ao nível da nossa consciência, com mais harmonia, com mais amor, com mais tranquilidade, com mais bondade. Qual é o nosso objetivo nesta vida para preparar a nossa vida seguinte, para preparar a nossa reencarnação seguinte? Lembrando sempre que as diferentes reencarnações são os diferentes níveis, os diferentes anos da escola que nós estamos aqui, onde nós estamos matriculados, não é? Que é a nossa própria evolução. A evolução para o grande objetivo é atingirmos a perfeição, sermos espíritos perfeitos. Mas ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos a gatinhar num caminho que se quer ainda longo em termos do burilamento do espírito. E Adolfo disse-nos aqui que há um caminho direto para nós podermos ter os meios mais eficazes para a aprendizagem, que é a caridade e a humildade. Ele inclusivamente disse estas duas irmãs, perdão, que andam sempre de mãos dadas. Portanto, aqui temos nós a orientação, perdão, o nosso GPS para podermos caminhar com mais rapidez nesta nossa evolução. E assim, diz-nos Emmanuel, intitulando Ante o Objetivo, que começa com uma frase de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. E nesta frase, Paulo diz o seguinte: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Ressurreição na época do Cristo, reencarnação no dia de hoje. Nós sabemos que as terminologias mudaram, a nossa compreensão e entendimento também, e o nosso conhecimento também, porque à medida que nós, como grupo humano no planeta Terra e circundantes mundos à volta,
fomos evoluindo, à medida que nós vamos evoluindo, o conhecimento é-nos disponibilizado, porque nós já temos capacidade para entender. Então a pergunta de Paulo é para ver de algum modo como, de algum modo, posso chegar à ressurreição, para ver de algum modo como é que eu posso evoluir. E começa com a seguinte reflexão. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. Perdão. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem um preço respectivo. O usurário, para amelhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos são pesados, se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo em meio a incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prémio. E o eterno prémio, amigos e companheiros de caminhada, nesta vida é saúde mental, é paz de espírito, são noites bem dormidas, é um sorriso no rosto, é a calma interior ou a serenidade interior com que nós podemos caminhar com mais serenidade. Como aconteceu com Paulo, no tempo de Jesus, onde as regras e os homens e a lei dos homens eram outras, bem violentas. O Paulo encontrou a morte, como todos aqueles que seguiram Jesus. Foram mortos por seguir a doutrina da paz, por seguir a doutrina do amor. Com exceção de João, que morreu já com uma perfeita idade. Todos eles foram mortos. Claro que nós não vamos pedir para nós este destino, mas podemos pegar nas palavras de Emmanuel e refletir sobre elas. Tentar ver para além deste véu de manipulação e de faz de conta que nos envolve hoje, este véu do materialismo, que aqui também foi descrito por Adolfo e por Emmanuel, este véu que nos tenta eludir constantemente. E aqui nós temos sempre dois caminhos. Como em quase tudo na vida, não fôssemos nós estar num mundo ainda de uma vibração dual, que é a vibração do bem e do mal, a vibração do certo e do errado. E temos dois caminhos, que é, ou nós escolhemos o bem, ou nós escolhemos a riqueza, o dinheiro. Doa a quem doer, custa a quem custar. Nós escolhemos o orgulho ou escolhemos a caridade.
E não estamos aqui a falar daquele orgulho, cuja palavra é exatamente a mesma, mas que não significa propriamente o mesmo. Nós estamos aqui a falar do orgulho, quando eu me sinto feliz comigo mesma porque consegui atingir um objetivo, não é? Um objetivo meu, um objetivo que nada tem a ver muitas vezes com questões materiais, mas que tem simplesmente a ver com os meus objetivos pessoais. Eu fico contente comigo mesma quando consigo atingir um objetivo meu. E posso dizer, na terminologia atual, que me sinto orgulhosa comigo mesma. Mas esse orgulho de que falamos quando nós atingimos os objetivos no bem, aos objetivos do nosso próprio burilamento, aos objetivos de um bem comum, não são, não têm a ver com o nosso orgulho generalizado que aqui estamos a falar. São também são atributos do ego? Sim, também são. O orgulho é sempre um atributo do ego. Mas o orgulho com as nossas metas pessoais atingidas no bem, com amor e com tranquilidade, traz-nos paz. E muitas vezes traz-nos uma paz que é silenciosa. Eu estou bem comigo mesmo e estou contente porque atingi esse meu objetivo. E não vou andar de bandeira em riste a anunciar ao mundo, porque isso para mim talvez não tenha significado e para vós também não. São coisas nossas, não é? Que nós vamos trabalhando e que nós vamos atingindo. Contudo, o orgulho de que aqui nos fala Adolfo e Emmanuel é o orgulho. hum, É o orgulho desrespeitoso, é a superioridade que, que ainda existe em todos nós, e que muitas vezes nos leva a termos estes pensamentos materialistas, e por eles nós subjugamos os outros, nós achamos-nos melhor que os outros, nós competimos com os outros, nós pisamos os outros, nós roubamos os outros, esquecendo que o principal visado somos sempre nós mesmos, não é? E estamos a ver isso, como aqui nos explicou Emmanuel, no avarento, no malfeitor, no político, na mulher desprevenida. Todos eles têm como objetivo o mundo material, seja o mundo material das emoções, seja o mundo material do dinheiro, seja o mundo material do poder. Esquecendo que o poder maior é o poder do nosso próprio espírito fortalecido, é o poder do amor e da paz. Esquecendo que o maior bem que nós temos é aquele que carregamos na alma, na inteligência, no coração. Porque ele fica conosco e vai conosco. Nós partimos deste mundo e ele é amealhado. A nossa inteligência foi sendo trabalhada ao longo das nossas reencarnações. A nossa consciência, o fortalecimento do nosso espírito, vem sendo trabalhado ao longo das reencarnações. Porque o que nós aprendemos a este nível é nosso, fica em nós, fica registado em nós. E nós trazemos de uma vida à outra e vamos trabalhando na próxima vida para alargar, para evoluir, para crescer estes bens e estes tesouros que trazemos em nós. E quando partirmos, eles estão em nós. Ninguém nos tira a inteligência, ninguém nos tira a capacidade de amar, ninguém nos tira a capacidade da paz. Sentirmos paz em nós, sentirmos harmonia em nós, que é aquela paz e aquela harmonia que nos é dada por uma consciência tranquila, por uma capacidade de entender a profundidade das leis maiores que Jesus nos ensinou, a profundidade das leis maiores, das leis da consciência alargada, pela qual todos trabalhamos e todos lutamos, que é um atributo universal. Não estamos só a falar do homem na Terra, estamos a falar de algo que nos transcende muito, como Jesus nos ensinou. As leis do amor e da paz, a harmonia em nós, que é a harmonia do universo, é universal. Vibra em todos os mundos, conhecidos e desconhecidos. E a nossa capacidade
de termos essa harmonia em nós, é no fundo a nossa capacidade de nos sintonizarmos com todos os seres que vibram em harmonia e luz, sejam encarnados ou desencarnados, sejam humanos ou de qualquer outro local no universo. Os seres ascensionados, os nossos mentores, o nosso amado Mestre Jesus, Mãe Maria e tantos outros, como os seres ascensionados, Saint Germain, Elmória e tantos outros. Todos eles já sentiram esta vibração harmoniosa e todos eles já passaram, uns mais, outros menos, porque os caminhos não são todos iguais, nem todos cometemos os mesmos erros, nem todos temos necessidade das mesmas trajetórias, mas todos eles já fizeram um caminho semelhante ao nosso e escolheram sempre o caminho da abnegação, o caminho da luz e o caminho da paz. Podemos sim construir a nossa vida neste plano com equilíbrio e harmonia, tendo uma vida saudável, física, mental, espiritual e materialmente falando, não beneficiando só nós de tudo isso, mas partilhando com todos à nossa volta. Com bom senso, com capacidade de equilíbrio e com capacidade e sabedoria de entender que o dinheiro e os bens são uma energia divina também. E ela é-nos dada na exata medida da nossa capacidade de a distribuir também. Distribuir por nós, por aqueles que nos são diretamente entregues e pelos quais nós somos responsáveis, sejam filhos humanos, sejam filhos animais, sejam plantas, sejam amigos, seja quem for. Nós temos que ter em nós a consciência de que a riqueza que nos é dada é para nosso usufruto e para os usufrutos que estão à nossa volta. Não é para amealharmos. Que o poder que nos é dado é para que nós consigamos ter a coragem de mudar o paradigma negativo e materialista, egóico, que existe neste momento no planeta Terra. É para nós termos a coragem que Paulo teve de dizer sim à luz e ao amor e batalhar por isso. Com bom senso, com harmonia, com paz, sem agressividade, com muito respeito. São esses os atributos, são esses os desafios que nós temos quando reencarnamos com determinadas características e determinadas qualidades, com determinada capacidade e com determinada prosperidade. Portanto, nada é negativo à partida. O uso que nós fazemos das coisas é que poderá ditar essa negatividade. E vai ditar, por certo, como nos diz Adolfo, como nos diz Emmanuel, as nossas provas futuras, o nosso caminho futuro. Na maior parte das vezes, ainda nesta vida, na maior parte das vezes, ainda nesta reencarnação. E como nós não nascemos com toda esta sabedoria, e mesmo tendo esta sabedoria, nem sempre conseguimos pôr as coisas em prática, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de ter aquilo que Jesus nos ensinou. A vigilância em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, vigilância em relação aos meios onde andamos e frequentamos, as palavras que dizemos, que têm uma força, que é a força da espada antiga, os nossos pensamentos, que têm exatamente a mesma força, e muita serenidade, muita calma, muita harmonia e bom senso, para que nós nos lembremos, nas alturas-chave, destes ensinamentos valiosos que Jesus nos trouxe, que Emmanuel aqui nos traz, que Adolfo aqui nos traz, que Allan Kardec aqui nos trouxe também, que são ensinamentos universais. E que todos eles ao serviço de um bem maior, se dispuseram e se entregaram durante toda uma vida, cada um nas suas, para passar esse conhecimento para que nós o pudéssemos ter, para que nós pudéssemos usufruir dele. Portanto, nós só podemos estar gratos, gratos à luz,
gratos à paz, gratos a todos esses seres maravilhosos de luz que nos estão a apoiar, que nos estão a ajudar, que nos estão a orientar, como Jesus, como a candeia luminosa, de braços abertos, orienta o nosso caminho. Queridos companheiros, eu desejo uma noite muito harmoniosa, muito serena e muito calma para todos nós. Desejo uma semana abençoada para todos nós e que Jesus esteja na casa de cada um de vós, como eu peço para que Ele esteja na nossa casa aqui. Queridos companheiros, nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira para o estudo da mediunidade. Que a luz maior abençoe a todos, que a luz maior fique no coração de todos e que a luz sempre esteja convosco. Que assim seja. Gratidão imensa e até sexta-feira, se assim Deus o permitir. Uma boa noite para todos e até sexta-feira. Boa semana.